Olá, minhas moças, olá, meus rapazes. Eu estou mesmo com muita saudade de vocês, queria estar na sala de aula com vocês, mas enquanto não, estamos em mais uma semana de videoaula e nesse vídeo eu quero falar sobre a atividade de língua portuguesa e matemática. Então vamos lá? Na atividade de língua portuguesa, nós vamos entender o uso correto da palavra meio e meia. Então vamos lá? A palavra meio, no contexto invariável, que significa que ele não muda, ele tem o significado de mais ou menos ou um pouco. Então, se eu disser assim pra você, eu estou meio chateada, eu estou dizendo que eu estou um pouco chateada ou mais ou menos chateada. Se eu disser eu estou meio enjoada, eu estou dizendo que eu estou um pouco enjoada ou mais ou menos enjoada. E a palavra meio, no contexto variável, que é quando ele muda, ele tem o significado de metade. Então, se eu disser, eu vou usar meio litro de leite, eu estou dizendo que eu vou usar metade do litro de leite. Se eu disser, eu vou usar meia maçã para o meu lanche, eu estou dizendo que eu vou usar metade da maçã para comer. Então, a palavra meio, no contexto invariável, quando não muda, tem o significado de mais ou menos ou um pouco. E a palavra meio, no contexto variável, que muda, tem o significado de metade ou de quantidade. Então, ao decorrer da atividade, vai ter umas frases para você classificar qual das duas você vai usar, meio ou meia. Então, sempre leia toda a frase primeiro, para depois você observar em que contexto tá. Se no contexto de quantidade e metade ou no contexto de um pouco ou mais ou menos, ok? Não esqueça de preencher o seu cabeçalho, faça com atenção para você fazer corretamente e aprender um pouco mais sobre essa língua portuguesa, ok? Bom, na atividade de matemática, nós estamos vendo as expressões numéricas, né? E nessa atividade aí você tem até a letra I de expressões numéricas. Então, eu sugiro que você faça com calma, separe uma folha em branco para você fazer os cálculos com paciência e relembrando as 3 orientações que é preciso para calcular as expressões numéricas. Então, vamos relembrar? A primeira diz que expressões numéricas com parênteses, eu começo a efetuar a conta que está dentro do parênteses, certo? A que ficar do lado você desce e calcula. Segunda orientação, expressões numéricas que tiverem só adição ou só multiplicação, sem parênteses, a ordem que você calcular não vai alterar o teu resultado. E a terceira e última orientação, que ela diz que as expressões numéricas que tiverem adição, subtração, multiplicação e divisão sem parênteses, você vai primeiro calcular as multiplicações e as divisões na ordem que aparecerem e depois as adições e as subtrações na ordem que aparecer. Então, com essas orientações, com bastante calma, faça todo o cálculo. As expressões numéricas que tiverem parênteses, você começa na que tiver a calcular pela que tiver dentro do parênteses. Quando não, ou se tiver só adição ou só multiplicação, você vai fazer a ordem que você for calcular, seguindo a expressão numérica, não vai alterar o teu resultado. E as expressões numéricas que tiverem sem parênteses, mas tiverem multiplicação, divisão, adição e subtração, você vai começar pelas multiplicações e divisões na ordem que aparecerem, depois você vai calcular as adições e as subtrações na ordem que aparecerem. Assim você tem o resultado da multiplicação, da expressão numérica, perdão. Então, com muita atenção, com calma, faça a sua atividade, leia primeiro toda a atividade, para depois você, com calma, responder todas elas. Eu acredito na sua capacidade. Alguma dúvida, dá um oi aqui pra tia que eu vou esclarecer para você. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula.